Salve galera, tudo bem? Espero que o ventilador aqui atrás de mim não esteja incomodando e atrapalhando no barulho aqui. Porque tá absurdo o calor em São Paulo. Aqui é Rodolfo Gomes. Volto aqui hoje para falar sobre esse assunto da SAF no Santos. O que é verdade, o que não é, a gente vai analisar. Eu tenho um feeling a respeito desse assunto e a gente, embora eu não tenha recebido nenhuma informação direta, também não vou cravar nada aqui, isso não é o objetivo. Baseado nas informações de colegas que eu respeito muito e que eu tenho total admiração, a gente pode montar uma espécie de quebra-cabeças juntos aqui para tentar entender o que tem, o que dá para esperar, o que dá para sonhar, o que dá, a gente tem que simplesmente ter cautela com relação a essa notícia que saiu a partir de uma informação dada por Ademir Quintino, que é um dos grandes, é um cara que eu considero um mestre da cobertura santista, é um patrimônio do Santos, Ademir, é um cara que cobre o Santos há tanto tempo, há tantos anos, em vários veículos diferentes, e é um cara que credibilidade é o seu sobrenome, né? Eu não conheço o Ademir pessoalmente, já o convidei algumas vezes para vir lá no Futeboteco, ando tomando uma pra gente conversar, ele teve um problema com a mãe, né, de saúde, e depois ele também teve a questão do filho dele. Imagino que isso tenha sido algo também que o tenha desistido por hora de participar de podcasts. A situação toda do filho dele viveu dentro do Santos Futebol Clube. Eu não estou dizendo que é isso, ele nunca me falou, mas é uma leitura que eu faço. O fato é que eu o convidei várias vezes e continuarei o convidando porque eu admiro, respeito muito e sou amigo do Vitor Hugo, que faz o canal do AQTV junto com o Ademir, tá? Então, quando ele solta uma informação como essa, eu acho até que se deu pouca repercussão a respeito disso. E ele fala muito tranquilamente que o Santos hoje, o núcleo santista, da diretoria do Santista, está muito otimista, não só com a volta do Neymar, mas com a possibilidade do Santos ser vendido para o fundo árabe, que é o fundo da Arábia Saudita, né? Comandado pelo príncipe Mohammed bin Salman, que tem uma grana praticamente infinita, 430 bilhões de dólares, isso dá 10 vezes mais do que o dono do Manchester City tem, por exemplo, de Abu Dhabi. É uma loucura a grana que o país, a Arábia Saudita, tem por conta do petróleo e tudo mais, dos negócios que lá estão. Vai sediar uma Copa do Mundo, né? E o Ademir Quintino fala que essa operação Neymar no Santos em 6 meses estaria, segundo alguns dirigentes, atrelada a uma compra do Santos. Hoje o Santos tem, de fato, um estatuto muito confuso. Eu conversei com amigos que têm a interpretação que, embora fale sim de 51%, etc., não dá muito claro, o texto é ruim e é meio dúbio. Alguns entendem, inclusive alguns advogados entendem que o Santos já está apto a vender mais de 51% de sua SAF se quiser, mas outros pensam que o Santos tem que reformular o estatuto e deixar as coisas mais claras, porque esse estatuto surgiu antes mesmo da criação da lei da SAF no Brasil. Então precisaria modificar de fato o estatuto e, segundo a informação do Ademir Quintino, esses 6 meses do Neymar seria o tempo que o Santos precisaria para mudar o seu estatuto, abrir uma votação primeiro para o seu conselho, depois para o associado, que votaria para a construção de uma SAF de um fundo árabe e sabe lá Deus quem comandaria. E aí surgem informações de que poderia ser o pai do Neymar, que intermediaria isso e seria uma espécie de CEO. Pois bem, surgiu essa informação do Ademir, pouca gente repercutiu. Eu falei sobre isso lá no Futeboteco, mas é importante falar sobre isso aqui, porque aqui é um canal dedicado ao Santos Futebol Clube. Eu acho que uma informação como essa, dessa relevância, desse tamanho, vindo de quem veio, precisa ser repercutida. E aí, gente, assim, eu fui conversar com outras pessoas que eu confio demais. Uma das pessoas que eu conversei foi o Henrique Farinha, que é meu amigo. Eu já fiz vídeos sobre o Santos lá no canal Futeboteco com ele, e é um cara que eu confio muito, porque é um cara que tem muita fonte. Inclusive eu convido vocês a acompanhar o conteúdo que ele faz lá no blog Sou Santista. Ele tem uma live do meio-dia, logo trarei aqui pra gente conversar sobre alguns assuntos do Santos, porque eu acho que é um cara que tem muito a acrescentar. E ele trouxe uma informação ontem no Twitter dele, na parte da noite, que eu gostaria de ler aqui para vocês. Eu não estou conseguindo ainda colocar, a gente não montou aqui nesse canal ainda as questões do design para eu trazer para vocês lerem junto comigo, mas a gente está evoluindo aos poucos. Daqui a pouco vai ter GCzinho com o meu nome, daqui a pouco a gente vai melhorar cada vez mais a parte gráfica aqui, inclusive na hora de fazer as lives com o Edu, para a gente poder trazer
cara, é um canal assim pra vocês diferenciado, né? O Edu é o cara das artes, eu admiro muito o trabalho dele. Pode ver, as thumbs que ele faz são muito melhores que as thumbs que eu faço lá no Futeboteco. E unir essas forças, né? A habilidade do Edu, o nosso amor pelo Santos, nossa parceria e tanto a visão dele como a minha visão aqui pra vocês é um privilégio. Vamos ao tweet aqui do Henrique Farinha, eu vou ler para vocês, e ele diz o seguinte: o Ademir Quintino informou ontem na Energia 97 que o Santos discute a criação de uma SAF com o Neymar pai e o contrato de 6 meses com o Neymar serve para pressionar o clube a aprová-lo nesse período. E aí se dizia que se não for aprovado, o Neymar rumaria a MLS ou poderia ir para algum outro time. E se ele jogar muita bola, o interesse vai aumentar de vários outros mercados, né? Ele vai estar com o passe na mão, então seria essa uma maneira dos caras colocarem na garganta do Santos. Olha, ou vira SAF ou tchau Neymar. E um tchau Neymar, depois de uma euforia da chegada do Neymar, seria muito prejudicial para quem lá estivesse. Imagina o Marcelo Teixeira, me perde o Neymar. E outra, me perde o Neymar para um Flamengo, me perde o Neymar para um Palmeiras. O quanto isso seria ruim politicamente para esses caras. Então eles estariam com a faca no pescoço e a gente sabe que SAF, no momento que ela for votada, ainda mais de um fundo desse, bilionário, multibilionário, né? Como é o fundo árabe, o associado, posso estar equivocado, mas eu tenho não vou dizer certeza, mas convicção do que eu vou dizer. Eu tenho certeza, assim, tenho convicção, perdão, que o associado do Santos apoiaria isso em massiva maioria. Né? Acontece que ele aprovando isso em massiva maioria tiraria o poder de alguns, pelo menos até o final de 2026, é quando acaba o mandato do Marcelo Teixeira. Vamos seguir aqui para o tweet. Isso procede integralmente, o que o Ademir falou, segundo Farinha. E eu soube, além disso, que Marcelo Teixeira é resistente à ideia. A não ser que ele comande a SAF ou o filho Marcelinho Teixeira assuma a posição. Mas ele será sócio, ainda que minoritário, ou apenas funcionário? Ele faz a pergunta. Nessa condição, ele seria passível de demissão. Alguém sinceramente imagina isso? E o pior cenário será proporem um novo estatuto por meio da venda da ideia de que o atual impõe a participação de 51% para o clube. Isso não é verdade, e aqui ele tem uma leitura, ele é um daqueles que leem que o Santos já pode virar SAF, vendendo mais do que 49% para outras empresas. Né? Ele fala que isso é uma falácia, que essa interpretação, enfim. Eu não vou comprar totalmente essa versão dele, porque eu já conversei com pessoas que entendem coisas distintas, e pessoas das quais eu confio muito. Tá? Fato é que o mais importante aqui que ele traz nesse tweet é que o Marcelo Teixeira está resistente à ideia, a não ser que ele comande a SAF. E isso em nenhum lugar vai ser aceito, vamos combinar. Nenhuma SAF vai aceitar que o Marcelo Teixeira sente lá e comande. Né? É claro que no momento de negociação como esse, vale o Marcelo Teixeira trucar, vale ali colocar, mas assim... Se ele consegue repatriar o Neymar, e se essa informação do Ademir Quintino e depois apurada pelo Henrique Farinha for verdade, que esses 6 meses tem a ver com uma projeção para o Santos mudar o estatuto, então está com a corda no pescoço para vender para os árabes a troco do Neymar renovar o contrato, se isso tudo for verdade, o Marcelo Teixeira ou ele aceita ou ele sai escorraçado do Santos. Porque... O santista não vai querer perder o Neymar, ainda mais eventualmente por um rival. Imagina, como eu já falei. E o santista, o torcedor do Santos, não vai... se você fala SAF para o torcedor do Santos, hoje em sua maioria, a maioria é a favor. É só você olhar as movimentações das redes sociais. Eu sei que a torcida jovem se manifesta contra, fala que é contra vender o Santos, etc e tal. Acho que também aí tem uma questão... que vai além do amor pelo clube. Eu sei que a torcida jovem tá lá no frio, no calor, na chuva, apoiando o Santos. Foram eles que puxaram o hino do Volta para Casa Neymar, que emocionou o staff. Eu já fiquei no meio da torcida jovem várias e várias vezes. Eu tenho o maior respeito pela torcida jovem. Mas a gente sabe, quando a gente olha não só para a torcida jovem, mas para o movimento de torcidas organizadas no Brasil... A gente sabe que eles imaginam que terão mais dificuldades para negociar certas benesses com um clube um pouco mais profissional, que a gente imagina que o Santos se torna quando virar SAF. Né? A vida das torcidas organizadas em clubes que se tornaram SAF tornou-se um pouco mais difícil em termos de benesses. Então é claro que também tem uma questão muito política por trás disso. Eu não tenho medo de falar, assim, eu estou falando de uma maneira muito respeitosa.
Né? E não significa também que eventualmente o Santos virando uma SAF, que a SAF não possa sentar com as torcidas organizadas e ter o melhor dos mundos para todo mundo. Não significa, mas existe esse temor. Na minha leitura da torcida organizada de tipo assim, puta cara, a gente tá lidando com uns caras aqui que são políticos. Se a gente lidar com os caras totalmente profissionais, talvez não fique tão legal pra gente no futuro aqui, né? Porque pra muitos ali é o trabalho dos caras, né? A torcida organizada é uma empresa, né? Que recebe patrocínios e tudo mais. Então, é uma leitura que dá pra se fazer. Fato é que o torcedor do Santos, a maioria, pelo menos pelo que eu observo nas redes sociais, totalmente a favor de SAF. Se o Marcelo Teixeira deixa passar a oportunidade da vida do Santos, que é uma SAF de um fundo multibilionário, e perde o Neymar depois da euforia da chegada, depois de 6 meses, eventualmente para um rival, o Marcelo Teixeira nunca mais, depois do seu mandato, fim de 26, ele pisa na Vila Belmiro. E digo mais, independentemente se isso for verdade ou não, se essa questão da SAF for verdade ou não, eu tenho muita segurança que o próximo presidente do Santos, imagina que o Santos não vire SAF, tá? Digamos que essa história não seja, porque há outros setores da mídia, embora o Mussete também tenha apurado essa informação de que se negocia a SAF com o fundo árabe, sim, mas outros setores dizem que não tem nada a ver, tá? O próprio Sormani, conversei com ele, ele falou que a apuração dele vai totalmente ao contrário disso. Ele mesmo falou isso no canal dele, que respeita demais o Ademir. Eles são amigos pessoais, mas que a apuração dele não tem nada de SAF sendo negociada para a volta do Neymar. Digamos que essa versão esteja correta, que o Neymar volte, etc. E fique o tempo que tiver que ficar, e aí acabou o mandato do Marcelo Teixeira em 26, novas eleições, o Santos continua ainda no sistema totalmente associativo. Vocês têm alguma dúvida que o próximo presidente do Santos vai ser aquele que propor SAF desde o início? Que prometer ao torcedor que vai vender o clube? Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, eu acho que esse não era o momento nas últimas eleições. Eu acho que a torcida do Santos queria ainda um cara que o Santista tivesse uma memória afetiva, meio assim, vamos combinar, meio torta, né? Porque o Santos passou por ótimos bocados com Marcelo Teixeira nas suas primeiras gestões e péssimos também, como 2008, quando quase caiu, foi salvo por um gol espírita do Michael Jackson Quiñones, times horrorosos, né? Muitas dívidas. 2009 ele sai escorraçado do Santos, com o Laor assumindo, tendo que negociar, tendo que ir às pressas para o Rio de Janeiro negociar com o Marcelo Campos Pinto, que na época era o diretor da Globo, para poder pagar salários, senão o Santos ia perder todo mundo. Né? Ele deixou o Santos e ainda teve toda a questão que os processos que ele moveu contra o clube, inclusive processos para aprovar as suas últimas contas de 2009, processo esse que durou mais de uma década, que ele só teve ganho de causa quando ele sentou na cadeira de presidente do Santos novamente. Ele já, inclusive, por eu falar isso, ele já me mandou uma carta, uma interpelação judicial. Eu tive que responder na justiça a isso. Ele fez um pedido de explicações da minha parte, imagino, para tentar me amedrontar, e eu, obviamente, conversei com o meu advogado, a gente respondeu isso juridicamente e ficou por assim. Entendeu? Não sei se ele vai me processar, mas a questão é que ele moveu ações contra o Santos Futebol Clube. Só que ele, na cabeça do santista, era o último cara que ganhou coisas, né? Porque o Laor morreu. Porque se o Laor tivesse vivo, o Laor seria esse cara na cabeça do santista. Tipo, cara, a última memória afetiva, conquista de Libertadores, foi o Luiz Álvaro. Só que o Luiz Álvaro não está mais conosco. Então o último cara vencedor era o Marcelo, que por ter essa fama, por ser um cara muito poderoso em Santos, etc., com muitos contatos, e que para muitos acham que ele entende de futebol, que eu acho uma brincadeira de mau gosto, assim, nunca entendeu de futebol pra nada. O que o Marcelo Teixeira falou de futebol na tua vida que você falou, nossa, que conhecimento de futebol esse cara tem? Não entende não entende um caralho de futebol, essa é a verdade. Com todo respeito ao Marcelo e à sua família. Mas tem aquelas coisas, aquelas mentiras contadas várias vezes que viram verdade. O torcedor se apoiou a isso, dada também uma campanha que, em termos de grana, pelo poderio financeiro da família Teixeira, foi muito mais forte que dos seus adversários, e ele ganhou. Mas eu entendo que o Marcelo Teixeira é o último presidente eleito no Santos a defender a manutenção do quadro associativo. Se você for olhar, os próprios rivais do Marcelo
na última gestão, na última eleição, eles foram muito tímidos com relação ao tema SAF. Eu acredito que isso vai ser muito diferente nas próximas eleições. Acho que os caras já entenderam que só se tornarão presidentes do Santos se forem para ser os últimos presidentes do Santos. Os caras a venderem o Santos porque perceberam que esse é o anseio da torcida. E é claro que o anseio da torcida aqui pode ser muito perigoso no ponto de vista de, cara, ninguém tem que ficar muito... A gente sabe que, não tá funcionando o sistema associativo, coisas... o Santos foi mal gerido ao longo das últimas décadas e o clube se afundou como instituição, infraestruturalmente, isso é tudo... A gente sabe muito bem, né? A gente que acompanha o Santos no dia a dia, a gente sabe muito bem disso. Mas também não é só virar SAF, o Santos precisa ser vendido para o comprador correto. Então, isso também me preocupa do outro lado da ponta, esse anseio demasiado do torcedor de querer virar uma SAF. Também não é assim, sair vendendo para a SAF do Neymar. Esse é um ponto que, por exemplo, particularmente eu discordo do Edu. Eu acho que se o Santos for virar SAF, a não ser que seja por um fundo desse árabe, que aí a gente está falando de um fundo com dinheiro infinito, que está fazendo o que está fazendo no mercado da Arábia Saudita em termos de contratar jogador, e só não faz o Newcastle porque tem fair play financeiro, coisa que aqui no Brasil não tem. Tirando uma situação como essa, o Santos, ao virar SAF, ele tem que abrir uma espécie de licitação. Soltar para o mundo o que virou SAF e trabalhar as melhores propostas. E o associado saber quais são os modelos das propostas que vão chegar. E o associado, em conjunto, definir qual que é o melhor caminho para a vida do Santos. Porque eu tenho certeza que o Santos Futebol Clube, pela marca que tem, pelo que ele significa, por ser o time do rei, propostas não vão faltar. Não é a situação do Cruzeiro, não é a situação do Botafogo, com todo respeito a esses clubes e suas lindas, ricas histórias. O Santos é o clube brasileiro mais famoso do mundo. Sem sombra de dúvidas, é uma marca gigantesca que vai atrair interesse de grandes empresas. E o Santos também tem a marca da base, a marca Santos, que é vista como galinha dos ovos de ouro também por grandes empresários. Então vai ter concorrência. E o Santos tem que fazer a melhor venda possível. É claro, uma venda dessa para um grupo árabe num momento como esse do Neymar teria, na minha visão, que ser aproveitada, né? Agora, desde que não tivesse Marcelo Teixeira comandando isso, o filho do Marcelo Teixeira comandando isso. E o torcedor do Santos tem que pressionar. Inclusive, uma dica que eu dou, se essa negociação for real, se o Neymar voltar e o Marcelo Teixeira barrar por conta de cargo, barrar por conta de querer ter uma participação e ganho pessoal com isso, se isso eventualmente vir a acontecer, a outra ponta, como pai do Neymar, tem que entrar em jogo, pegar o microfone e falar o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que o torcedor vai ficar ao lado de quem quiser vender o Santos por um fundo como esse. E aqui, gente, a gente não pode deixar de dizer, e eu sou jornalista, eu sei muito bem o que significa hoje a Arábia Saudita enquanto país. E se o Santos eventualmente for vendido para o fundo árabe que comanda os principais times da Arábia Saudita, que comanda o Newcastle, que tenha na sua figura o príncipe Mohammed bin Salman, o Santos vai apanhar muito da mídia. Muita gente, o Santos vai apanhar todo dia por conta de ser um país que não respeita os direitos humanos, um país que é acusado de matar jornalista, tem muita coisa torpe ali envolvida. Então é um ônus que o Santos vai ter, mas eu não tenho a menor dúvida que com os bilhões que os caras têm a oferecer, a depender do projeto que eles ofereceriam, o torcedor médio, assim como o torcedor do Newcastle cagou 1 quilo para isso, o torcedor do Santos também cagaria, tá? Então é muito complexo, é um papo muito complexo. Fato é que a informação do Ademir é que se negocia de fato essa história, e a nova apuração do Henrique Farinha, que eu confio demais, é de que o Marcelo Teixeira quer travar por conta de querer eventualmente comandar esse eventual SAF ou colocar o seu filho. E se ele faz isso, aí ele estende o poder dele muito além do seu próprio mandato, que termina em 26. Então o Santista tem que tomar muito cuidado com isso. Eu torço aqui para que os jornalistas que têm as fontes devidas nesse âmbito continue soltando as informações para que a gente possa repercutir, então o torcedor do Santos possa ter ciência do que de fato está acontecendo em termos de negociatas dentro do clube. Para que o torcedor do Santos, na hora do vamos ver, pressione para que a melhor decisão seja tomada, independentemente dos gostos da família Teixeira, independentemente... E uma outra notícia que saiu hoje, para a gente ver como que essas negociatas, essas negociações estão acontecendo, um dos assessores do Marcelo Teixeira, deixa eu até pegar aqui, ó, o senhor, como é o nome dele, ó?
conhecido como GG, Alex Fabiano, se tornou sócio do Neymar pai lá no Monte Azul. No Monte Azul, a equipe cujo Neymar pai é sócio aqui de São Paulo, interior de São Paulo, que eles estão na série, ele é o novo acionista da SAF, que é uma SAF que tem participação do pai do Neymar e que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. Então assim, tá vendo como que os negócios estão começando a rolar? Esse senhor, o GG, que é patrocinador aí de vários conteúdos do Santos que você consome. Eu não vou ficar falando quais, é só você ver, é só você pesquisar. Eu jamais aceitaria um patrocínio de um assessor do Santos. Se o Edu chegasse para mim aqui e falasse, Rodolfo, ele não vai fazer isso, eu tô só imaginando, né? Obviamente, colocando de maneira hipotética, mas se ele chegasse, mano, tem um cara aí que é assessor do Marcelo, querendo colocar uma grana no nosso canal, como é que eu vou aceitar isso? Eu não vou ter a liberdade de, por exemplo, gravar esse vídeo que eu gravei aqui hoje. Eu não teria. Como é que eu ia gravar? Apontando todas essas questões. Então tem vários... Preste atenção em quem são os patrocinadores dos veículos do Santos que vocês consomem no dia a dia. Presta bem atenção quem viabiliza esses veículos. Se você vê que tem coisa de assessor lá, GG no meio, abra seu olho. Abra seu olho, porque assim, eticamente, jornalisticamente falando, não tem o menor cabimento. O menor cabimento. Assim como, já falei aqui, jornalistas, e doa quem doer. Doa a quem doer, que trabalha no centro de custo do Marcelo Teixeira. Se o cara cobre o Santos, o cara tem canal do Santos, o cara está na TV do Marcelo Teixeira, aos domingos, eu não tenho como respeitar um profissional como esse. Não tem, não, mas eu sou isento, o Marcelo Teixeira me dá a possibilidade de ser isento. Não importa, são conflitos de interesses. Na hora que o bicho pegar, é o salário do cara que está em jogo. Isso aqui é uma coisa assim que não tem o menor cabimento, gente. Não existe no jornalismo. Um cara que fala do produto Santos, tem canal sobre o Santos, e trabalha e recebe dinheiro direto do mandatário do Santos. Entendeu? Mas eu critico. Mas não liga durante o programa, né? Como ligava antes pro Rueda. Não liga, né? Alô, Rueda, me atende aí. Não fez isso e não vai fazer nunca com o dono da empresa que ele tá fazendo o programa. Vai fazer nunca. Não vai fazer. Então, assim, prestem muita atenção em quem vocês têm consumido conteúdo. Prestem muita atenção. Esse é um outro recado que eu dou pra vocês aqui. Comentem o que vocês acham. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.